Olá, boa noite. Esse vídeo é da leitura e comentário do livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, de Sophie Hellinger. Então, nós vamos ler todo o livro juntos e comentar sobre o livro. O que motivou meu coração foi a turma de formação em constelação familiar, a qual eu ministro as aulas, a turma de Ijuí, 2019-2020. Este é um presente especial a eles, mas está sendo partilhado em outros meios para quem fizer sentido. E eu convido então a participar desse estudo, a participar dessa profunda conexão com a constelação familiar. A leitura de Sophie é uma leitura mais fácil que Bert, mais leve, e é tudo que há de mais atual, as novas constelações familiares, que é o que hoje Sophie desenvolve, porque Bert deixou esse desenvolvimento para ela. Então vamos começar. Em 1990, visitei Bert Hellinger em sua casa, no distrito de Lann, na Baviera, Alemanha. Quem escreve isso é Dr. Rüdiger, para trocar impressões sobre como ele via os métodos psicoterapêuticos. Rapidamente ficou claro que em Bert, mais uma vez, efervescia uma profusão de ideias, pensamentos e revelações. Isto foi tão estimulante que perdemos a noção do tempo e do espaço, e eu lhe perguntei espontaneamente se ele não teria vontade de colocar toda essa riqueza de pensamentos e de descobertas no papel. Seria uma lástima se tudo isso ficasse somente entre nós. Como base de discussão, estas ideias teriam que ser levadas para o mundo. Eu lhe expliquei que eu teria prazer em auxiliá-lo com este trabalho. Ainda mais que na época eu dispunha de um excelente contato com uma editora. Além disto, eu gravava muitos dos seus seminários em fita. Sugeri que poderia ser transformado em um ótimo livro. Graças a Deus ele fez todas essas propostas, né? Então, em português, nós temos mais de 120 livros hoje de Bert disponíveis para mergulhar nas constelações familiares. Bert olhou para mim por um tempo e depois respondeu: Sério? Não, ainda não está pronto para ser publicado. Eu trabalho fenomenologicamente, ou seja, no aqui e agora. O que eu digo hoje, amanhã já pode ser completamente diferente. Nem mesmo minha oferta de assumir o trabalho para publicação o persuadiu. Isto me entristeceu muito. Era lamentável que outros fossem privados destas ideias maravilhosas. Quem conhece o trabalho de Bert, quem teve a oportunidade de vê-lo trabalhando, tem muitos livros aí, muitos vídeos na internet, se encanta mesmo com a forma com que ele trabalhava e com a clareza e a firmeza das ideias e do olhar, da profundidade para o campo. Por isso mesmo, fiquei muito feliz quando soube que Sophie, a esposa de Bert, e com quem ele desenvolveu a nova constelação familiar, agora 25 anos mais tarde, voltaria a explicar os fundamentos da constelação familiar clássica em um livro. Um resumo sistemático das conclusões que serviram de alicerce para a constelação familiar clássica de Bert Hellinger. Também é importante porque nesse ínterim, estas conclusões passaram a ser respeitadas e aplicadas em todo o mundo. Este livro pode ser de especial interesse, tanto para aqueles que querem aprender a constelar, quanto para os que procuram outro tipo de solução para seus problemas. Trata-se literalmente de um livro didático e, por ser um livro extremamente fácil, amoroso e didático, é que eu fiz essa escolha também, não somente de ser das novas constelações e de Sophie.
A escolha do primeiro livro, lido e comentado, foi com muito amor por toda essa didática que Sophie trouxe. Bert Hellinger começou sua carreira de terapeuta como facilitador de dinâmicas de grupo. Naturalmente, ele se interessava por processos nas relações interpsíquicas, ou seja, que ocorrem entre indivíduos, e intrapsíquicas, que são as interações entre certos aspectos da personalidade em um indivíduo. Cisão terapêutica do eu. Ele encontrou muitos estímulos nos novos métodos terapêuticos, que procedentes da psicanálise clássica, que foram desenvolvidos em grande parte na década de 1960 nos Estados Unidos e que por volta de 1970 também chegaram à Europa. O psicodrama, a análise transacional e a PNL. No início da década de 70, Bert Hellinger foi várias vezes aos Estados Unidos para adquirir conhecimentos sobre estas formas terapêuticas e também para estudar outras, tais como a terapia primal e especialmente a terapia familiar sistêmica e a hipnoterapia. Bert Hellinger não apenas transferiu simplesmente esses novos impulsos, mas os integrou ao seu construto teórico já existente, que consistia de associações filosófico-teológicas geniais e que podia ser resumido em frases típicas de sua autoria como: sabedoria é conhecimento a serviço da vida. Daí surgiu o método Hellinger, que logo ganharia notoriedade por força da eloquência, das confrontações audaciosas e das afirmações quase que apodictíticas de Bert Hellinger. O método questionava e até revirava do avesso alguns dogmas psicológicos. Muitas vezes, ele questionava as afirmações feitas já no curso seguinte, gerando alguma confusão. E isso é típico de Bert Hellinger. Por isso que ele fala, que não poderia escrever um livro porque ele trabalhava no aqui e no agora. Também podiam ser tão contundentes a ponto de tirar o fôlego. Você vai morrer, por exemplo. Só quem não tem nenhum medo é capaz de trabalhar com tamanha segurança. E do que teria medo? Bert Hellinger não se afiliou a nenhuma associação profissional que poderia lhe impor qualquer tipo de norma. Ele não aceitava isso. Ele trabalhava livremente, plenamente concentrado no que acontecia no presente, sem se deixar impressionar por teorias, modismos ou vaidades. Eu trabalho fenomenologicamente. Eu somente vejo e constato o que é. Com isto, ele permanece na sua verdade e, sem fazer uso de qualquer jargão de psicologia, obriga clientes à sua autonomia para além da psicoterapia e uma abordagem transterapêutica. Seu espírito brilhante servia de cadinho para experimentos sempre novos, ideias e estímulos, agora trabalhando junto com Sophie. Era somente uma questão de tempo para que neste vibrante campo do trabalho dinâmico do casal Hellinger, sua própria especificidade e consolidasse. Bert Hellinger foi incentivado por Thea Stoffel, professora titular da cadeira de psiquiatria infantil e de adolescentes em Hamburgo. Ela tivera a ideia de literalmente corrigir o deslocamento mental, de modo que os pacientes voltassem a ocupar uma posição confortável. Agora, Bert Hellinger, o inovador dos métodos terapêuticos até então existentes, podia reunir todas suas inspirações, ideias e experiências em uma nova, única e fascinante sua constelação familiar.
Repentinamente, muitas incongruências podiam ser explicadas e solucionadas, como as encontradas na análise do script introduzida por Fanita. Histórias preferidas, às vezes, permitem deduzir temas de vida para um indivíduo, como, por exemplo, a frase: uma mulher tem que sair de casa. Ao contrário do que se pode pensar, esta frase não foi descoberta para uma mulher, mas para um homem, que estava verdadeiramente tomado por essa declaração feminina. Ao ser perguntado, revelou que seu pai tinha uma filha de uma relação anterior ao casamento. Por motivos de segurança pessoal, esta filha ilegítima havia sido dada para adoção. O paciente nunca vira ou tivera contato com esta meia-irmã. Como isso pode ser? Outras revelações igualmente surpreendentes ocorriam constantemente e praticamente se tornaram a marca registrada de Bert Hellinger. Críticas, segundo as quais a constelação familiar já existia muito antes de Bert Hellinger, vêm de países de língua não alemã e residem na infeliz tradução do termo. Eu não sei falar esse termo, mas a tradução literal é configuração familiar. Então, virou constelação familiar. De Alfred, esse termo era usado de forma não específica na maioria dos métodos psicoterapêuticos supracitados para descrever o foco nas relações interpessoais, no âmbito psicossocial e familiar, semelhante ao que ocorre com seus sinônimos: interação, transação, formação, construção, interrelação ou esculturas. Mesmo no alemão, o termo foi usado com outro significado. Uma solução menos confusa seria mantê-lo no original, tal como se faz com o termo, que é compreendido em todos os idiomas. Há pouco, Bert me contou, entusiasmado, as novas ideias que Sophie inspirava nele, e isto praticamente todos os dias. Isto mostra que ele ainda não se cansou de testar novas ideias e descobertas. Como ele diz tão bem: juntos trilhamos novos caminhos. Antes era eu que liderava. Agora Sophie vai à frente e eu sigo. Ordem do amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos, não é inventada, mas descoberta. Nós a depreendemos como ao sentido e à alma por seus efeitos. Bert Hellinger. Então, a constelação familiar clássica, para onde quer que seja, vai. O começo. Naturalmente, a constelação familiar não caiu do céu. De certo modo, meu marido, Bert Hellinger, se deparou com ela. Tudo começou há quase 40 anos, durante as semanas de psicoterapia de Lindau, quando a psiquiatra Dea Schoffen, aliás, a primeira mulher na Alemanha a ser nomeada para a cadeira de psiquiatria infantil e adolescentes,
o escolheu para ser representante do pai de um jovem esquizofrênico. Bert não fazia ideia do que estava por vir. Ela o deslocou para outro lugar como representante do pai. Subitamente, ele teve a sensação de cair em um abismo profundo. Já não era ele mesmo. Por assim dizer, ao final da constelação, ele sentiu como se estivesse em outra paisagem, ampla e tranquila. Bert voltou a encontrá-la, novamente durante as semanas de psicoterapia. Mais uma vez, ficou profundamente comovido com o trabalho que ela realizava com membros familiares. No entanto, ainda não entendia o que ali acontecia. Tampouco ela conseguia explicar os fundamentos e as inter-relações que aconteciam nestes processos psíquicos. Anos mais tarde, Bert participou de um seminário de 4 semanas sobre terapia familiar nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos, conduzido por Ruth. Mais uma vez, vivenciou altos e baixos como representante. Também não conseguiam explicar o que acontecia. Um ano depois, Bert participou de 2 cursos sobre terapia familiar que Ruth e Liz ministravam na Alemanha. Durante 5 dias, fizeram terapia simultaneamente com 5 famílias, pais e filhos. Mais uma vez, Bert mal compreendia os detalhes. Tinha vivência, mas faltava compreensão e explicação. Mas de uma coisa ele tinha certeza: ali estava o futuro. Somente um ano mais tarde, após vários acontecimentos em sua vida, Bert começou a perceber de onde vinham as reações na terapia familiar e compreendeu que se abria uma nova dimensão para o entendimento da alma. Por anos, Bert havia oferecido cursos sobre análise de script de vida, desenvolvida por Eric, o criador da análise transacional. Bernet a descreve minuciosamente em seu livro O que você diz depois de dizer olá? Esse autor descobriu que conduzimos nossa vida de acordo com um plano secreto, um roteiro, que representamos quase literalmente no palco da vida. Com suas experiências, Bert compreendeu que esse roteiro já foi representado por outra pessoa da nossa família, que dela assumimos em grande parte esse roteiro e basicamente o repetimos. Demorou muito até que ele conseguisse compor um quadro a partir das peças do quebra-cabeças que ele ia reconhecendo. Esse quadro somente viria a público bem mais tarde. Subitamente, Bert percebeu que nossa vida poderia estar ligada ao destino de outro membro da família. Trata-se aqui de pessoas que desapareceram da família, seja porque foram esquecidas ou porque foram excluídas por seu comportamento. Mais tarde, Bert chamaria essa ligação de emaranhamento. Nesse momento, ele compreendeu o que acontecia com as pessoas em uma constelação familiar. Ficou entusiasmado por poder trazer esses contextos à tona. Em uma constelação familiar, fica evidente, por meio dos representantes, quem são excluídos e como eles podem ser reintegrados na família. E em nossos corações, para alívio de muitos, ao se debruçar sobre o tema culpa e inocência, lhe ocorreu que há uma ordem de precedência, ou seja, que um sistema, os que vieram primeiro, tem precedência sobre os que vieram mais tarde. Começa no fim da década de 80 e início de 90, a história de sucesso da constelação familiar.